Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no podcast do Conselho Federal de Odontologia, aqui com a doutora professora Vânia Fontanella, com o presidente do Conselho do Pará, Marcelo Folha. Folha, né? Tá certo, isso, né? Tá certo. E aqui a doutora Maria Celeste. Eu falei, ela era a qual que eu já tava na cabeça, porque ela deu aula lá na UEL, que eu sou do Paraná lá. E, gente, eu sou muito fã de vocês. E hoje a gente está aqui para falar sobre o exame de proficiência, que está sendo muito discutido, muito falado. Existem muitas dúvidas. Vou falar para cada um falar um pouquinho aí, que daí a gente vai partindo para as perguntas. E o que a gente está querendo saber aqui, doutora? Vamos lá, um de cada vez. Primeiro as damas, né? Boa tarde a todos. Por favor. Se apresentem também, se quiserem falar um pouquinho já. Vamos iniciar. Perfeito. E se quiser, eu já vou soltar aqui uma pergunta. O que buscou os conselhos a fazerem esse exame aí de proficiência em odontologia? Perfeito. Pode começar assim? Posso começar. Então, olá para quem está nos assistindo. Nós estamos hoje muito felizes de estarmos materializando um relato para a sociedade do primeiro exame de proficiência em odontologia que foi feito no Brasil todo, né? Nós temos uma iniciativa anterior, um piloto que foi realizado com algumas diferenças no Paraná. Muito bem. Qual o objetivo desse exame? Em uma frase, uma avaliação externa aos limites das universidades, ou seja, não é uma avaliação direta do ensino. É uma avaliação do profissional que está chegando no mercado de trabalho, porque isso é missão do CFO, zelar, né, pela saúde pela saúde da população, pelo serviço odontológico que é ofertado e pelo bom nome, né? Sim. E a boa prática da odontologia. A valorização, né, que a gente tem para a qualidade da formação dos novos dentistas aí que estão chegando, que estão começando, porque a gente tem que começar de algum lugar e o Brasil é o país que mais forma dentista anualmente, né? A gente tem mais de 400 mil profissionais e esse exame aí trouxe, acho que para fazer uma mudança aí que está balançando alguns pontos. Vamos lá, doutor. Primeiro a doutora Celeste, Vamos lá, doutora Celeste, por favor, professora. Olá a todos. Eu também queria complementar um pouco a visão da Vânia, que já foi bastante abrangente, né? Mas a ideia de que nós vivemos hoje no país uma explosão de cursos, faculdades de odontologia, temos um sistema que acompanha, mas nenhum exame avalia o profissional depois de formado, depois de graduado. Isso acontece em muitos outros países no mundo, né, como forma de ter um conhecimento necessário para o exercício da profissão, como um padrão mínimo desse exercício, né? Então, essa iniciativa do Conselho não é uma iniciativa isolada no mundo, ela tem amparo em muitos outros países que também fazem esse tipo de etapa após a formação. Vamos saber se essa formação está adequada à necessidade da população brasileira. Então, acho que esse exame vem nessa direção. É igual que a gente tinha comentado, que a quantidade de profissionais ela está exacerbada. E por que os conselhos não freiam isso, gente? Como assim? Vocês não estão fazendo nada? Não, é a minha vez. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite do Conselho Federal de Odontologia para participar do CFO Esclarece. É a segunda vez que eu estou participando desse programa, que foi criado aí em janeiro de 23. Já está indo para 2 anos de programa, né? Então, é uma iniciativa muito boa dar essa voz para professores tão renomados quanto a professora Celeste, a professora Vânia, com a Thalita intermediando, toda a equipe técnica do podcast. E dizer para vocês assim, eu como profissional sou super a favor do exame de proficiência. Porém, eu tenho algumas ressalvas. Ressalvas essas que penso que
não deveria ser só após o aluno sair da graduação e se tornar profissional. Depois também, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, ter uma movimentação, porque a odontologia é muito dinâmica. Por exemplo, eu estou formado há 31 anos. A evolução... A exodontia era feita de uma forma que nós fazíamos, tecnicamente falando, osteotomia e não tinha tanto problema quanto hoje. Eu faço implante, eu tenho que ter muito mais cuidado para preservar osso para o implante. Então, essa atualização, quem fez especialização em implantodontia lá atrás e não se aperfeiçoou, também vai ficar sem essa proficiência, né, que vai trazer para o conselho o reflexo disso. E hoje penso que a proficiência precisa acontecer porque há uma superpopulação de novos profissionais no mercado. Ontem já foi falado que são aproximadamente 430 mil, né? Ano passado eram 402, com os novos formando já para 430. Então, esse escalonamento... Exatamente, 28 mil ao ano. Exatamente. Então, esse escalonamento ele vai sendo desproporcional ao controle que o sistema conselhos vai conseguir ter. Eu acho que o sistema conselhos precisa falar com o MEC, né, trabalhar em conjunto com o MEC, com todos os outros órgãos fiscalizatórios que tem, para que nós possamos realmente tentar melhorar a condição do profissional que adentra o mercado de trabalho, né, após esse exame de proficiência. Sou muito a favor, mas penso que precisam ser ajustados. E ótimo que está nascendo esse filho, né? Nós estamos entrando em 2025, mas já vem desde 2022 esse trabalho aí de vocês, da ABENO, do Conselho Federal de Odontologia, o Sistema Conselhos como um todo, e as universidades. Então, dentro dessa proposta, não é que o Conselho não consiga travar, o Conselho não quer travar. Não consegue o Conselho também não quer que o profissional entre e vá toda hora criar problema para o Conselho, né? Que esse é um grande problema. Mas agora eu passo a palavra também à Thalita para que possa nos encher de perguntas. Então, eles me perguntaram bastante também sobre a diferença do ENAD. O exame de proficiência com o ENAD, porque, qual que é? É uma... Thalita, antes disso, eu acho que vale retomar esse tema. Bom, em primeiro lugar, quem regula a oferta de cursos superiores no país é o Ministério da Educação. Sim, não são os conselhos, gente. Os conselhos profissionais, eles, em todas as profissões, eles se manifestam, eles levam demandas, mas elas não são necessariamente ouvidas, né? Existe uma política toda de expansão da educação superior que vem já de algum tempo. Então, isso é um recado bem importante para você, colega. Não adianta dizer por que o Conselho não fecha as faculdades, porque o Conselho não pode fechar cursos. Não existe um mecanismo para isso. Né? O Conselho, aproveitando esse gancho, o Conselho ele é para fiscalizar o exercício profissional da odontologia para a sociedade e para o bom profissional exercer a profissão. Desculpe ter interrompido. Não, tranquilo. Então, por isso mesmo que o exame de proficiência ele vem após a graduação para avaliar como entra esse profissional. E eu concordo, doutor Marcelo, que assim, a gente piscou, a odontologia mudou, né? Mas que um profissional deve seguir estudando durante toda a sua vida. Mas nós precisamos começar de algum lugar. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós não estamos fazendo algo que vai ser prejudicial, que vai trazer consequências negativas para os egressos e para as instituições. Que é uma estratégia para contribuir. Então, a gente vai, ao longo do tempo, evoluindo e aperfeiçoando esse processo. Né? Muitos países
inclusive exigem certificados de educação continuada, ou seja lá o nome que se dê, porque realmente a profissão requer uma atualização. Mas a gente está ainda no início desse processo, bem no início. Acho importante complementar, Vânia, que é um processo. Né? Precisa cumprir etapas. Exato, como um processo, assim como nós tivemos um exame nesse ano que se passou, temos que ter outros exames, inclusive para consolidar uma série histórica, para entender exatamente o que acontece hoje no Brasil. O que a gente vê muito claramente é que, independente de qualquer fator local, vamos dizer, independente da formação, a gente sempre vai ter também uma variação de alunos que vão muito bem e alunos que não vão muito bem. Então é um equívoco pensar também que todo o processo, toda a competência que se pretende formar ao longo da vida acadêmica do estudante de odontologia, ela seja responsabilidade só da IES. Ela é um processo de corresponsabilidade, onde o estudante entra com uma parte. É claro, a gente conhece durante a nossa vida acadêmica, de participação como aluno, né? Sempre vai haver aquele que se dedica mais, aquele que se dedica menos. E esse exame, ele traz o seguinte recado para a odontologia brasileira: é preciso estudar sempre, sempre, ao longo de toda a vida. Agora eu posso entrar também já nas discussões, né? Uma das coisas que chamou a atenção nesse exame foi uma certa dúvida dos novos formados, né? Até uma certa evasão. Por exemplo, nós temos as inscrições no Pará em torno de 1.600 por ano, inscrições no Conselho. Mas nós tivemos 540 e um pouquinho, acho que foi 548 inscritos. Um terço. Né? Um terço disso em Belém e Santarém. Foram os 2 polos que nós tivemos. Então, assim, muita gente ainda com medo, com receio. A pergunta que eu faço, provocando as duas, né, e no bom sentido, lógico, vocês acham, podem responder individualmente, que isso é por conta da educação de base ou por conta de uma questão emocional, de formação também, que possa atrapalhar esse indivíduo de se colocar à disposição? Eu quero fazer o exame não por causa de uma premiação ou de um outro sentido, de que seja mostrar que ele está preparado. Nem vestibular fazem mais hoje, né? Não tem mais um vestibular nas faculdades particulares. Então, se vocês entenderam a pergunta, eu queria que vocês nos dissessem onde é que está esse ato do aluno ter dúvidas em fazer o exame, que deveria ser uma coisa natural. Eu faço aí, eu ia perguntar até para vocês mesmo aqui, complementar um pouquinho, para vocês comentarem, assim, além da pergunta, doutor Marcelo, de falar das penalidades disso, de como que foi essa aceitação do exame e tudo mais. Eu acho fundamental a gente perceber o seguinte: a avaliação é uma questão cultural. Né? Eu fui professora universitária a minha vida inteira e me lembro de um tempo que não havia nenhuma avaliação da carreira do professor. Ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele era professor, pronto. A partir de um determinado momento, se estabeleceram políticas educacionais que cobram o desenvolvimento dos professores. Hoje nós temos, no Brasil como um todo, inúmeros professores. Talvez seja o país que mais tenha mestres e doutores atuando no ensino superior. Isso tudo é resultado de uma cultura de avaliação que se estabelece com o tempo. Ninguém gosta de ser avaliado da noite para o dia por nada, né? Então isso leva tempo. Por isso que a gente diz que é um processo. Essa cultura de avaliação, em que por isso valorizo tanto os estudantes que vieram, acho que estão dando um exemplo para outras profissões da área da saúde, inclusive. Eu recentemente fui convidada a falar para outras profissões, participei como representante do Conselho Federal de Odontologia, do Fórum dos Conselhos Profissionais da área da saúde, né?
E todas as outras profissões estão olhando muito de perto o que o Conselho Federal vem fazendo, bastante interessados, inclusive, nesse movimento. Essa participação voluntária, esse se apresentar ao Conselho para ver, eu quero saber o que eu sei e eu quero mostrar o que eu sei, isso vai depender de tempo, vai depender de uma cultura, de uma política de comunicação clara também, que transmita essa serenidade que a gente espera transmitir ao longo desse processo. Ou seja, a avaliação nos faz crescer, ainda que seja um pouco duro no começo. Eu quero só pedir a compreensão de vocês que, como eu estou fazendo muitas entrevistas, eu acabei entrando na seara da minha entrevistadora aqui, da nossa entrevistadora, né? Nós estamos em casa. Mas a sua resposta foi bem convincente, eu concordo com isso também. Também levar em consideração assim que todo esse exame não teve custo nenhum para participar, né? A não ser eventualmente a pessoa viajou para outra cidade e tal. O Conselho também não poderia, numa primeira edição do exame nacionalmente, chegar, por exemplo, no Paraná, vamos falar de um estado que nós três conhecemos, e dizer, bom, tem curso de odontologia em 10 municípios. Isso não significa nada, apesar de que os dentistas tendem a se fixar mais aonde eles se formaram, mas onde tem mais que 5 novos dentistas no Paraná. Então, o exame não permitiu, nesse momento, que uma boa parte das pessoas se inscrevessem. Não vamos, né, assim, passar esse ônus, por exemplo, para uma pessoa que mora lá na fronteira do Brasil com a Bolívia e alguém que mora em Manaus. Né? Essa dificuldade ela é muito maior para quem não está nos grandes centros. A realidade é diferente. Isso, né? Imagine isso no Pará, que é um Brasil dentro de outro Brasil também totalmente diferente. E um estado enorme. Então, para também ter uma representatividade, seria necessário que a gente permitisse o acesso a todos. Nessa primeira edição, isso não foi possível. Talvez aumentar o número de sedes seja uma dificuldade. Mas existem outras alternativas para resolver esse problema, né? Agora, e a gente está pensando em todas. Tá, agora eu vou também me posicionar. Neste caso específico, e não estou dizendo que tem que ser, mas já poderia também começar a se pensar, já que vocês dois estão à frente disso também, uma modalidade EAD, porque hoje todo mundo tem, né, acesso à internet e é uma prova teórica, né? Então, isso é só uma provocação também, não me levem a mal. Não é tá? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Bom, primeiro, quem não está, não fique bravo comigo, mas quem não está no meio acadêmico, assim, para a gente, tudo que é remoto é EAD. Então, como o Conselho teve numa briga, e ainda se mantém numa briga grande aí, né, numa luta contra a educação à distância, a gente precisa entender. Mas antes que eu seja mal interpretado. São duas coisas diferentes. Eu entendi a tua pergunta. É só para a prova de proficiência. Não é para odontologia, por favor. Não. A prova de proficiência, eu entendi. Fazer uma prova de proficiência online, remota, presencial ou não presencial. A gente conhece esses modelos, né? Eles trazem um custo embutido, porque precisa toda uma série de organização. Sim, isso está no nosso radar para um futuro. Né? Perfeito, é isso que eu quero ouvir, possibilidade. Isso, porque, Vânia, sabe o que acontece? Radar. Sabe o que acontece? O Conselho hoje, o sistema Conselho de Odontologia, essa prova ainda é uma balizadora, né, para tentar equacionar a questão junto ao MEC, mas quiçá no futuro ela não deverá ser mais balizadora, né? Como é a questão da OAB. Só que para esse Brasil que nós temos uma prova de proficiência teórica, eu particularmente sou defensor
do EAD, de uma atividade remota dessa. Para odontologia, eu não sou a favor. Por favor. Não. Tá? Mas, assim, EAD como modalidade de oferta de curso superior, outra coisa. É, Aqui, Pois é. aqui São a duas gente está coisas pra falando que de uma prova. Não confundam Caroline online. de Saleitão com Caçarolinha de Assaleitão. Isso, que ainda permite que se use outros recursos Uhum. muito mais próximos da realidade. Você imagina a professora Celeste, como profissional, me entrevistando como paciente. E na prova se pergunta, o examinando está assistindo esse vídeo e se pergunta que parte da anamnese da professora Celeste estava equivocada. O que faltou perguntar? Ou mostrar um preparo cavitário. Dando alguns exemplos. Bom, o que está de equivocado nesse preparo? Aponte isso, faça uma prescrição. Então, tem uma série de possibilidades. Os ajustes que têm que ser feitos. Mas Mas está no radar de vocês. devagar isso é com mais importante. andor que o santo é de barro, não é assim que se diz? Mas a Celeste está olhando ali, ela já está. Tá Não só entendeu. de olho. Mas Não, é sem exatamente dúvida, isso, sim. né? Que é todo um processo, são todas etapas, é um estudo para a gente. Eu acho que é o que todo mundo quer. É o conselho, os profissionais, que é a valorização da odontologia, a gente ter uma qualidade na formação dos profissionais que estão vindo, a gente não sair da faculdade cru em só técnico de procedimento, que a gente saiba entender o mercado de trabalho, onde que a gente está pisando, porque normalmente não, eu mesmo saí perdida e eu me formei há 14 anos atrás, e a gente entender essa parte e realmente ser um bom profissional. Porque a gente, gente, de coração, assim, posso aqui ser a mais nova das formadas, mas a gente sai inseguro, a gente sai técnico em procedimento mecânico só, Nós sabe? também saímos. Nós também, a gente aprende gente todo não dia. Entende, né? E olha, eu não tem exatamente é um faculdade processo, pra são aprender, etapas, não né, tem doutora? Eu acho fundamental que essa palavra seja dita, né? É um processo. Uhum. Estamos dando passos. Está no nosso horizonte tudo que a tecnologia pode nos oferecer hoje, né? Mas o que a gente tem que entender é que é um processo, que existem muitas variáveis nesse processo, né? Muitas, inclusive a capacidade operacional que a gente tem hoje, a segurança que a gente tem hoje de dados. Tem uma série de questões que são ponderadas, mas não tenha dúvida, Carlos, a gente está com um horizonte assim, projetado de que esse exame venha a ser feito por todos aqueles que fizeram odontologia. Isso seria o ideal, esse seria o nosso desejo. Mas acho espetacular, e todo mundo achou espetacular, do meu entorno, pelo menos, né? Essa adesão que houve, esse encontro que houve entre uma proposta que sai de um conselho profissional e os profissionais que estão ingressando no mercado. Eu acho que isso tem que ser relevado tem que ser comemorado. Houve um investimento do sistema conselhos, tanto do federal quanto dos regionais. Houve um envolvimento, um engajamento. Acho que nesse próximo, esse engajamento vai ser maior. Nós vamos ter condições de trilhar um caminho já começado. Escalonar, então, né? Exato. Eu acho que nós chegaremos lá. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito feliz também, particularmente, porque eu estive no dia da prova. Antes da prova eu estive em Belém, nos locais de prova lá, e assim, realmente a expectativa era muito grande, né? E acho que a expectativa foi alcançada, sim. Hoje nós temos um produto, entre aspas, para ser desenvolvido, ser aperfeiçoado, dentro de uma ótica que vai trazer benefício para a população, vai trazer benefício para a classe odontológica como um todo, para as instituições, não é? Então, dentro de todo esse processo, acho que nós saímos vitoriosos, sim. E é importante, assim, que a gente transmita uma visão. Em momento algum, eu, enquanto apoio pedagógico do exame, junto com Celeste e outras colegas, a gente nunca se sentiu frustrada por esse número de participantes. Nós não vimos o copo meio vazio, nós vimos o copo bem cheio. Por quê?
Porque poderia não ir ninguém, se as pessoas não fossem, nada ia acontecer, né? Então, a gente teve um número grande de inscritos, 7.000 é um número alto. Tudo bem, no dia, um ficou com sono, o outro ficou gripado, o outro teve um problema na família, o outro esqueceu. Isso acontece, né? Vocês precisam entender que não é um concurso que a pessoa vai fazer, porque dali vai sair o seu trabalho, né, no futuro. Mas essas 4.000 pessoas que fizeram o exame nos dão assim um alento de que existe luz no fim do túnel para a odontologia. Essas 4.000 pessoas estão entre aquelas que estão preocupadas. Como eu estou me posicionando, entrando no mercado de trabalho? O que eu sei e o que eu precisaria saber e eu não sei. Nós tivemos uma conversa com os 10 premiados aqui e foi muito bacana. Sério? Muito bacana. Gente, dá para dar uma resumida? Isso é muito legal. Essa daí, Senhora vamos lá, Celeste, por favor. Não, foi muito importante a gente conversar com os estudantes, porque apesar da gente ter, vamos dizer assim, o chão de fábrica, né, a gente ter a experiência, tudo isso, uma outra coisa é conversar com esse pessoal. Primeiro porque é uma juventude, né, e isso rejuvenesce a gente. É bonito ver essas pessoas entrando na profissão com expectativas, com projeções de futuro, com uma ideia sobre si como profissional que é muito respeitável. Então foi muito boa a conversa nesse sentido. E muito gratificante ouvir o que eles nos disseram. Olha, eu gostei muito de fazer o exame eu não percebi que tivesse nada que eu nunca ouvi falar. É evidente que eu tive algumas dificuldades, aí conversaram sobre as dificuldades que aconteceram, o tempo da prova, o tamanho das questões e coisas mais técnicas, mas assim, de uma maneira geral, houve uma gratidão da parte desses estudantes de terem participado desse processo. No fundo, um processo em que todos ganham, né? Todos estão ganhando nesse processo, ganha a sociedade, que tem mais um aliado na garantia da sua segurança do atendimento, ganha o estudante, que consegue ter um diagnóstico se aquilo que ele fez era o que ele deveria saber, se falta alguma coisa. Outro aspecto relevante que os estudantes nos falaram foi que as dificuldades que eles encontraram foram exatamente aquelas que incidiam sobre o período da pandemia. Que controle nós temos sobre a pandemia, o que aconteceu no ensino durante a pandemia? Nós tivemos inúmeros arranjos locais, desde aulas que foram totalmente à distância, aulas que não aconteceram, estágios que tiveram problemas. Então, esse primeiro exame tem ainda esse reflexo do pessoal que atravessou em algum momento a pandemia. Então, por vezes, a gente, como pessoas que são técnicas nesse processo, a gente desconhece em profundidade o quanto que a pandemia afetou a vida daquelas pessoas profissionalmente, né? Uma deficiência que ele mesmo conseguiu ver no momento em que fez a prova. Nossa, mas isso eu aprendi aonde? Como foi que eu vi? Como é que eu não sei? Como eu não sei isso, Legal. não é? Então, acho que foi muito bacana nesse sentido dessa troca do que eles sentiram com o exame e do que a gente imaginou que eles sentiriam. Eu vou mais longe ainda quando a senhora falou a respeito do alento para a equipe que fez a prova, né, que realizou a prova. Mas hoje vocês têm a tranquilidade de ter uma referência, ninguém está mais zerado. Já se tem um padrão de onde possa se sair e fazer um novo número. Perfeito. Partir para o segundo passo. Né? Então a segunda etapa já não vai sair mais do zero como essa saiu. Né? O projeto piloto foi a etapa 1, agora essa foi a segunda etapa. Para a terceira etapa já vai ter mais dois estudos a serem analisados. Mas, Marcelo, tem um mundo de diferença entre o que foi feito no Paraná e o que foi feito agora. No Paraná, a gente conhecia de um jeito ou de outro, a gente já tinha cumprimentado todos os coordenadores de curso, foi feito com estudantes.
Os coordenadores de curso ajudaram, né? E a diversidade, a calibração, por melhor que tenha sido nesse segundo momento, não foi ainda uma calibração né, tão boa. Realmente, são muitos Brasis dentro de um Brasil que a educação lá no interior da Amazônia é de um jeito, no Rio Grande do Sul é de outro, no Rio de Janeiro é outro. Então, assim, a gente tem hoje já parâmetros para poder saber como vai melhorar isso aí através da capacitação toda, mas o alento já passou do alento. Já. Podem ficar realmente já tem um produto. muito felizes que já tem um produto aí para bastante desenvolvimento, né? Eu adoro arte, sempre gostei muito de artigos científicos, essas coisas, e esse primeiro passo a gente vê que é uma validação desse projeto. A gente vê igual do primeiro que teve do piloto lá do Paraná, para daí entrar agora a nível nacional, tem diferenças assim gritantes, e é um estudo para conseguir alinhar todas as pontas, todos as diretrizes, assim, os caminhos que tem para seguir. Então, assim, eu acho que foi extremamente necessário. Eu acho que não apenas na odontologia, mas em todas as profissões, para ter uma verificação mesmo dos profissionais que estão entrando aí no mercado de trabalho. E esse primeiro passo que a odontologia deu da área da saúde, eu realmente só tenho que aplaudir. Só mesmo. Chega a aplaudir Todos nós. essa questão realmente e transformar isso em lei, porque já temos também até mais subsídios para para transformar isso em lei. Sim. E tornar mais ainda consistente esse trabalho, né? Eu queria retomar uma questão. Claro. Que às vezes a gente não valoriza nessas conversas, né, que ficam registradas, que é, Celeste, todo o esforço que a gente fez para ter professores de todos os estados. Nós tivemos na primeira etapa de inscrições docentes de todos menos uma unidade da federação, que a gente fez bastante. Então, assim, teve docentes do Brasil inteiro. Aí isso envolvia uma série de documentos, enfim, aspectos legais que já precisava de um pouco mais de trabalho. Sim, tem mais. E a gente não ficou ao final do processo de seleção com docentes de todos os estados. Mas nós ficamos com docentes, sim, de todas as regiões brasileiras. Então, nós, vamos dizer, da região norte, talvez não tenham permanecido no processo 2 estados. Tá? Assim, estou falando... Sim, chuta, né? Por alto. O Pará permaneceu. Mas a gente teve, sim, esse cuidado, muito esse cuidado. Né? Então, claro que a representação de São Paulo, numericamente, é sempre maior, tem mais cursos, tem mais docentes, tem mais egressos, né? Mas ela seguiu essa proporcionalidade aí. Eu aproveito esse adendo para parabenizar e agradecer a todos os professores que participaram do processo, as 2 professoras que aqui estão, em nome do Dário Azevedo, que é nosso professor e foi o nosso responsável lá, o nosso embaixador, que assim não mediu esforços, e também a professora Marinalda Lavor, lá de Santarém, que também fez tudo para que acontecesse com todas as dificuldades no nosso município do interior, mas dentro do que foi missão dada, foi missão cumprida. Exatamente. Para eles também. Então, em nome deles 2, eu agradeço a todos os professores também por essa conquista. O Dário teve uma excelente participação, todo dia perguntando como é que tá, essa aqui é da onde, quem foi. Não, foi um trabalho muito bom. Só queria completar, Carlos, né, a sua fala, que é isso. O que é o Brasil, né? O Brasil é um continente imenso em extensão geográfica, imenso em diversidade populacional, étnica, etc. Então, é muito fácil fazer isso num país pequenininho. Faça num país como o Brasil. Então, esse foi um passo, assim,
absolutamente exitoso do meu ponto de vista, até porque trouxe para essa luta todas essas pessoas, esses embaixadores que já são profissionais consagrados, estabelecidos, que poderiam dizer, olha, eu não tenho nada com isso, quem vai fazer isso é o recém-graduado, deixa para lá. Não, pelo contrário, as pessoas se envolveram, como você, como os regionais que foram nos locais de prova, que visitaram, quer dizer, um imenso movimento no Brasil inteiro. Isso não é fácil de ser feito, isso é absolutamente louvável que o Conselho tenha feito, que a odontologia brasileira tenha feito isso, que aqueles que são mais experientes tenham dado sua contribuição para que os novos profissionais venham bem. Nós queremos vocês bem formados. Não deem trabalho para os conselhos também, venham bem, por favor. Exato, bem, estamos aqui. Olha, eu vou quebrar um protocolo, mas eu vou falar para você assim, a senhora falou também do envolvimento de todos nós. Eu, desde 2009, 16 anos, eu venho fazendo um programa social chamado Sorrisos Ribeirinhos. Nós levamos assistência odontológica aos ribeirinhos no entorno de Belém. E no entorno de Belém, que tem aproximadamente 42 ilhas, já é difícil. Imagine no interior da Amazônia como um todo, onde só se chega de barco, né? A Ilha do Marajó, numa ponta, está de frente para Belém, na outra ponta é de frente para Macapá. Então, você tem uma cidade que é Afuá, que fica a 5 quilômetros de Macapá e a 100 e poucos quilômetros de Belém, mas é do Pará. Então, tudo isso é muito diferente. E parabéns pela atitude de vocês, pela resiliência em ter todas as dificuldades contornadas. Eu sou fã do trabalho de vocês também, como a Thalita. Muito. E contem comigo porque a gente puder fazer. Lá no Pará, nunca esqueça, sempre vai ter uma folha lá que vai estar querendo fazer alguma coisa. Muito bem, obrigada. Eu falei que até me roubou um pouquinho, realmente eu queria agradecer, usar as palavras do doutor, realmente que sejam as minhas, porque a valorização do início do estudo, que começou lá no Paraná, que está indo para nível nacional, igual a gente tinha comentado, das etapas do processo. O presidente Aguinaldo também, né? Que foi um baluarte nisso, como o Juliano, foram os dois ali que realmente... E também agora essa iniciativa do Conselho Federal de fazer esse podcast, da gente fazer para a gente conseguir tirar as dúvidas que realmente surgem. A gente tem as perguntas que estão longe, a gente não quer só aquele negócio que é mandado, olha, tem um exame aqui, façam. Não, peraí, olha o que está acontecendo, tudo que está acontecendo, o porquê que isso está acontecendo, não sair só aquela nota, isso que é gostoso. E essa iniciativa que está tendo aqui dos conselhos, do Conselho Federal, as universidades, tudo, e a informação acaba trazendo isso, né? Facilitando essa parte, e agradecer demais vocês. Desculpa qualquer coisa, que eu sou um pouco estabanada, eu corto um pouquinho, mas eu fiquei muito feliz de conseguir estar aqui presente com vocês. Me sinto muito honrada e realmente, igual eu falei, aplaudi-los. A gente aprende um com o outro, aprende muito com vocês também. Sim. Isso que é importante, entendeu? E passou rápido, né? Olha só. Passou rápido? Rápido que passa. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Tanto a professora Celeste quanto eu, nós somos duas pessoas que já estão aposentadas. A gente tem uma trajetória acadêmica bastante suada, bastante conquistada, e a gente está investindo com muita seriedade nesse projeto. Esse projeto não tem segundas intenções. Quando a gente fala de proficiência, de exame de ordem e de todos esses licenciamentos para atuação profissional, é comum a gente ter uma polarização de opiniões, certo? Então... é sempre o que o conselho vai ganhar com isso? Por que estão fazendo isso? Né? É sempre assim, o que o vizinho vai ganhar, não é o que está querendo tirar de mim. Exatamente. Então, pedir que os colegas assim reflitam, né? O que a gente
Por que a gente está envolvida nesse processo? Porque realmente a gente chegou numa situação em que nós estamos há 20 anos apontando os problemas e nós não conseguimos interferir nesses problemas. Eu vou mais longe. Não foi aqui aumentou, agora, né? O problema aumentou. E ficar sentado, colocando defeito nas coisas, é a posição mais confortável. Então, a gente que também tinha uma posição crítica em relação a isso em um determinado momento, mudou de ideia, porque realmente nós nos convencemos de que não há outra coisa a ser feita no momento. Então, muito obrigada aí pela oportunidade e era essa mensagem que eu queria deixar aqui no final. Por favor, a sua mensagem. Olha, foram muitas. Mas eu acho que a mensagem principal é uma mensagem muito otimista, né? Eu acho que é um momento que nós estamos vivendo na odontologia no Brasil, um momento de grande transformação. Tá? E aquilo que a Vânia falou, eu também reitero, dizendo o seguinte, o pior que nós podemos fazer nesse processo é ficar parados, assistindo e criticando o que acontece. Tá? Então, a nossa proposta de intervenção é uma proposta cheia de boa vontade, cheia de vontade que o Brasil, que é um grande produtor de conhecimento em odontologia, um dos maiores do mundo, que ele consiga fazer que esse conhecimento, essa produção científica que ele tem, todo esse valor, esse patrimônio, que ele seja transferido para a sociedade brasileira. E eu acho que esse gesto que o Conselho faz é um gesto nessa direção. Fazer com que o conhecimento científico chegue a todas as pessoas. É isso, obrigada. Com certeza. E aproveitando também essa fala das professoras, eu também acho que o Conselho ele não tem nenhum outro fim que não seja um benefício à população. Se nós tivermos profissionais melhores preparados, eles irão fazer melhores atendimentos a essa população, que é a quem o Conselho tem que defender, né? Então, dentro desse momento que se vive, tanto como cirurgião dentista, quanto atualmente presidente de um conselho regional, eu sou totalmente favorável a aperfeiçoar esse exame de proficiência para que proteja mais o profissional, a odontologia, as instituições e principalmente a população. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar e dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho de participar desse momento aqui, né, do Sistema Conselhos unido a toda a docência no Brasil, para que possamos lá na frente colher os louros, no bom sentido, desse momento que nós estamos plantando hoje. Muito obrigado também, Thalita, professora Celeste, professora Vânia. Muito obrigado por ter participado aqui com vocês. E realmente, assim, como host aqui, agradecer muito vocês por aceitarem o convite, ajudarem muito a gente na resposta a todas as perguntas que sempre aparecem. Eu por lidar um pouquinho com o Instagram, que está aparecendo um pouquinho mais, tentando trazer a parte de legislação e tentando trazer informações que a gente tinha comentado antes, que é um primeiro passo, que é um início. Gente, que a gente gosta... Gente, que dentista gosta de reclamar dos conselhos? Mas espera aí, estão fazendo, está tendo uma iniciativa, está tendo um primeiro passo, e realmente agradecer vocês por aceitarem o convite, e fico também aí à disposição. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado.